Bom, estamos aqui recomeçando o programa Encontro de Pais. Você está com a gente, isso é um motivo de muita alegria, de muita honra para nós, poder ter pais como você, que prezam o futuro do filho, que investem nisso, que gastam do tempo, como você está fazendo, para poder estudar, pesquisar, crescer no conhecimento da paternidade, essa ciência que vai trazer lucros não só para esta vida, como para a vida eterna. E é para pais como você que eu quero apresentar esse livro, o Orientação da Criança. Esse é um livro inspirado por Deus, cheio de conselhos preciosos para pais que têm esse pensamento, que querem guiar os filhos nos caminhos de Deus. No programa de hoje vamos falar sobre a importância de modelos. Os nossos filhos precisam se espelhar em modelos, isso é muito importante. E para falar sobre esse assunto está aqui com a gente o pastor Udolci Zukovski, que possui mestrado em teologia. Ele também foi durante 21 anos líder de jovens desbravadores e aventureiros por várias regiões do Brasil. Hoje é o líder sul-americano para desbravadores e aventureiros. E ele também é pai, casado, pai de 3 filhos. Pastor, fala para nós um pouquinho da importância que são os modelos para os nossos filhos. Eles têm o seu caráter que ainda está sendo formado, né? Eles têm uma visão limitada da sua vida e do seu futuro e eles querem se espelhar em alguém. Então, naturalmente, eles escolhem heróis para imitarem. Né? A gente vê, às vezes, passando na frente de uma casa, uma criança com uma capa amarrada nas costas e se achando que vai, né, tá voando. Vai pular do muro e vai voar. Vai voar como um herói que ele viu lá em algum programa, etc. Eles precisam de heróis, eles imitam as pessoas que eles acham que têm alguma coisa em comum com eles ou que mostra para eles uma coisa muito interessante. Puxa, esse camarada aqui, ele é jogador de futebol, ele ganha rios de dinheiro, ele é o meu herói, vou cortar o meu cabelo igual ele, eu vou agir igual ele, porque um dia eu também quero ser jogador de futebol e também quero ganhar rios de dinheiro como ele. Aquele com chuquinha para cima assim, né? Aí tem diversos, né? A maioria deles não são bonitos, mas para eles acham de alguma coisa que aquilo é interessante, né? Agora, como que é esse processo da escolha desses modelos? Existem fases da vida da criança que os pais precisam estar atentos disso, porque vai mudar a relação do próprio pai com o filho. Por exemplo, de 6 a 9 anos, se você é um pai e tem uma criança de 6 a 9 anos em casa, o herói dele é você, é o pai, é a mãe. Essa é a idade dos filhos estarem nos aventureiros, no Clube dos Aventureiros. O Clube de Aventureiros é uma das grandes ferramentas para ajudar o seu filho a desenvolver o seu caráter e para ajudar o seu filho a gostar mais do pai e da mãe, porque o Clube de Aventureiros leva a criança a estar mais junto do pai, o pai a estar mais junto da criança, de brincar com a criança, saber como brincar. Hoje os pais não sabem como brincar com criança. Antigamente os pais sabiam uma série de brinquedos, de músicas, de atividades. Hoje compra alguma coisa lá, deixa na mão dele, não sabe brincar. E iPad. O clube, exatamente. O clube ajuda o pai saber brincar, como desenvolver essa relação com a criança. Olha, o que mais que você está esperando aí? Você que é pai de uma criança nessa idade, um convite pessoal do líder sul-americano de aventureiros, hein? E eu vou dizer para vocês o seguinte, dos 3 filhos, os 3 passaram pelo Clube de Aventureiros, os 3 passaram pelo Clube dos Desbravadores. Então, é a experiência própria, que foi muito bom para o desenvolvimento deles. Então, veja, de 6 a 9 anos... Eu também fui desbravador, meus irmãos também, minhas filhas também. Olha, então, já está mais do que provado a bênção, né? Que é isso, né? E eu digo assim, de que uma das maneiras que o clube ajuda é o fato de o menino ter heróis positivos. Então, no caso de um aventureiro, por exemplo, a gente não ensina para ele outro herói senão o pai, a mãe, ele continuar tendo como seu herói o pai e a mãe. Só que quando esse menino chega aos 10 anos de idade, de 10 a 12 mudou a fase dele. Agora o pai não é mais o herói para ele. Ele até gosta do pai, até gosta da mãe, mas não é o herói para ele. O herói para ele agora mudou. O herói é o professor da sala de aula. É o professor. Eu me lembro, por exemplo, com a minha filha, que estava nessa idade, e ela chegou um dia para casa e disse assim, pai, sabia que todas as músicas aí que o pessoal canta aí fora e tal, essas músicas, se colocar ao contrário, aparece a voz do diabo?
Olha só. Aí eu disse, não, filha, não é assim não, não é todas as músicas. Não, todas as músicas do mundo, que ela mencionou, do mundo, essas músicas sim feias e tal, todas, se você voltar à música, aparece a voz do diabo. Aí eu disse, não, filha, não é assim. Tem até alguns experimentos de alguma coisa, mas não é toda a música. Não, pai, é toda a música e tal. E aí eu fui insistindo com ela e dizendo que não, etc e tal. Mas ela disse, pai, o meu professor falou. Pronto. Quer dizer, a autoridade do pai já perdeu. Né? Daí a importância de você escolher o tipo de escola em que você vai colocar o seu filho, né? Exatamente. É muito Porque aí o professor isso. tem toda a autoridade em cima dele. Agora ele gosta do pai e da mãe, mas aí ele viu que o professor tem mais conhecimento, o professor é mais estudado, o professor parece que tem muito mais experiência, então 10 a 12 é o professor. Ou então no clube de desbravadores, se ele for no clube de desbravadores, ele vai gostar do diretor, do conselheiro ou do pastor. 10 a 12 ele gosta do pastor da igreja. Se o pastor da igreja conversa com ele, se aproxima dele, né? Agora, por isso que esse livro aqui diz que a criança deve ser colocada em uma escola que tem a mesma visão cristã e bíblica que os pais têm. Porque aí o discurso vai ser semelhante. Né? Não vai haver aquele ensino de coisas que são exatamente o oposto que o pai e a mãe esperam. Né? E isso, infelizmente, tem famílias que têm seus filhos numa situação muito difícil. A maior parte do tempo eles ficam na escola e eles têm agora menos tempo em casa. Agora, né? deixa eu só fazer um parentezinho mais, né? Eu me lembro quando minhas filhas chegaram na idade de ir para os desbravadores. A gente, domingo, estava tão cansado, queria fazer alguma outra coisa, queria passear e não podia porque tinha que levar as filhas nos desbravadores. Mas você tem que fazer escolhas. Você que é pai, você tem que fazer escolhas. E ser pai é um ato de negação do eu. Né? Os filhos não pediram para nascer. Então, eu também ainda quero animar os pais que estão assistindo a gente agora aqui no Encontro de Pais a você ter ações de negação própria em benefício dos filhos. Uma delas é colocar os filhos no clube dos desbravadores. Sabe que eles antes fazem o seguinte, muitos pais fazem assim, dos 6 ao 9, aos 9 anos de idade, que é o tempo para ele estar junto com o filho, brincar mais com o filho, se interagir com o filho, o pai está correndo atrás de trabalho, hora extra, etc. e tal, e não está com o filho. Quando chega 10 para frente, aí ele quer estar com o filho, mas o filho já perdeu. Não quer mais tanto. Ele precisa estar lá porque ele gosta do clube. Agora, dos 13 aos 15, muda, não é mais o professor. Então, dos 13 aos 15 anos de idade, não é mais professor, não é o pastor, etc. Dos 13 aos 15 são os amigos. São os amigos da idade dele. A pessoa mais importante para eles não é mais os outros, mas são os amigos. Eles querem estar com o grupo, estar com os amigos, estar com os amigos. Aí o pai quer ficar assim, ô filha, vamos passear, vamos não sei o quê. Ah, não, eu quero estar com as minhas amigas. Aí o pai não entende essa situação, aí dá uma confusão dentro de casa. E para isso o Clube dos Bravadores ajuda muito. Por quê? 13 a 15, nós oferecemos aqui, ó, meninos e meninas da sua idade, sob a nossa supervisão, direção e tal. E essa amizade vai ajudar a fortalecer eles a escolherem bons modelos, imitarem pessoas que têm um espírito cristão, uma vida cristã. Essa é uma das coisas, uma das bênçãos que esses clubes de aventureiros, bravadores oferecem. Então, agora vamos voltar nas fases, né? Nessa primeira fase dos 6 aos 9 anos de idade. Dos 6 a 9 anos em que a criança ela está ligada aos pais. O que o pai pode fazer, então, para se tornar disponível para o filho nessa época? Porque isso é fundamental, tem que aproveitar. Às vezes a gente é procurado por pais de adolescentes, pastor, vai lá conversar com meu filho, o que eu posso fazer agora? A gente fica triste de dizer, e a gente não diz, mas não pode dizer, mas a gente quase teria que dizer, tem pouca coisa para você fazer agora, né? Sim, porque você já devia ter feito antes. A fase de plantar esse bom relacionamento passou, né? De 6 a 9 anos não é a idade para você bater a mão na cabeça do filho. Bater a mão na cabeça do filho é até os 5 anos. Filhinho e tal e tal. Só que o pai e a mãe não sabem. Fica com o menino de 9 anos. Ei, filhão, você é o filhão do papai. E fica olhando e querendo tirar a cabeça fora. Atravessar a rua de mão dada com um filho de 9 anos, né? Pois é. Agora, de 6 a 9 é o tempo gostoso que o pai tem para brincar com o filho. Porque o filho aceita brincar com ele. O filho gosta de brincar com o pai. O pai vai fazer uma atividade, leva o filho junto e ensina ele. Eu lembro dessa fase que o meu pai me ensinou a maioria das coisas de mecânica quando tinha essa fase.
Eu gostava de estar junto com ele. Aí ele me ensinava, lá, vamos regular o freio. Agora a chave 10, a chave 14, chave estrela, a chave Phillips. Eu aprendi nessa idade, porque eu gostava de ficar junto com ele e tal. Agora... E alguns pais, algumas mães, vai para lá, você está me atrapalhando, eu estou aqui lavando a louça, varrendo a casa, ou lavando o carro, vai embora, vai lá brincar com as suas coisas. Pois é. E aí na hora que precisa ficar com ele não quer mais. Né? Então nessa fase de 6 a 9 é essa proximidade. De 10 a 12 é respeitar essa mudança que está acontecendo, mas não ficar longe, ficar acompanhando, que pode acontecer que algum professor ou alguma pessoa que ele está lá se espelhando não tenha um bom comportamento. Por exemplo, de 10 a 12 temos muitos que gostam de jogador de futebol. Só que aí o pai pode se aproximar um pouco e quem sabe ver esse filho... Direcionar exatamente, essa escolha esse filho, de modelos, né? Essa situação, filho, ó, essa pessoa e tal, veja a situação, ó, ele não é casado, ele tem esse aqui, tem isso, aquele outro e tal. Né? E tem pais que, para agradar o filho, eles investem muito nos 10 a 12, comprando o uniforme do time, o uniforme disso e daquilo, e às vezes ele está reforçando um comportamento que depois vai ser negativo. Um modelo que não vai ser bom. Um modelo que não vai ser positivo. Agora, dos 13 aos 15, então é a fase agora dele respeitar que os filhos querem estar com os amigos da idade deles. Então, o que o pai pode fazer? Ou deixar no Clube dos Bravadores, isso é uma ótima coisa para fazer, mas pode fazer outras coisas também. Por exemplo, no domingo ou num sábado, ele pode animar o seu filho a trazer os amigos para almoçar na casa. Esse é o conselho desse livro aqui. Exatamente. Também. Aí você está com os meninos lá, eles estão brincando, você está longe. Você não quer ir lá brincar o mesmo brinquedo, deixa eles na sala. Você está longe, mas está perto. Exatamente, mas está longe, mas com o olhar... O seu olho tem que estar sempre no controle. Sem que eles percebam que você está controlando, porque aí gera desvalorização. Sim. Gera desmoralização. Mas sem que eles percebam, você precisa estar ali de olho, porque coisas perigosas podem acontecer nessa fase também, nesse grupo entre amigos, né? Pastor, olha, muito obrigado. Esse tema é um tema muito importante. É um tema muito amplo, né, e Padre? Amplo para nós pais. Mas, de qualquer maneira, deu assim o início e agora a discussão continua com você aí nos grupos de estudo, de discussão, de conversa. Você vai usar agora as perguntas que você baixou desde esse site que está marcado aqui na sua tela. Eu desejo para você um bom momento aí em grupo e também desejo as bênçãos de Deus para a sua casa, para os seus filhos, para você como pai, como mãe, como professor, como professora. E sabe, a gente se vê no próximo programa Encontro de Pais. Um abraço e até lá.